Oi, bebês, Biologia C, aula 9. Reino animal. O segundo filo do reino animal, filo dos selenterados ou quinidários, e nesse primeiro slide nós temos vários exemplos deles. Eu coloquei aqui até o coral cérebro, que eu acho ele belíssimo, o gorgônia, que tem várias cores e são lindos. Na verdade, os selenterados, eles são lindos mesmo. Todas as classes deles, eu acho eles animais belíssimos. Aqui o significado da palavra selêntero, isso quer dizer que ele tem uma cavidade, que é o selêntero. Esse animal é o primeiro a possuir boca, mas o digestório dele é incompleto, ele tem buraco de entrada, mas não tem buraco de saída, não tem ânus, não tem nada. E aí ele faz essa digestão, ele captura a sua presa, entra pela boca, cai no selêntero e começa a fazer essa digestão extracelular. Daí vai para as células, faz a digestão intracelular e o que é bom ele aproveita, o que não é bom ele libera pela própria boca. Tá? Quinidário é urticante, ele tem uma célula, o quinidócito, o quinidoblasto, que é uma célula urticante de defesa. Só que o sistema nervoso dele é difuso. Ele não vai atacar você por si só. Então, só se você tocar. Quando você tocar nessa célula, você desarma ela, ela libera uma substância urticante que pode provocar queimaduras horríveis ou mesmo levar até a morte, em alguns exemplos. Aqui são as características principais dos selenterados. Do lado direito superior, eu coloquei que eles não têm sistema respiratório, não tem excretor, não tem circulatório. Ah, prof, mas ele não respira? Respira. Ele realiza trocas gasosas com o próprio meio, através da sua superfície do corpo. Eles são animais com tecidos verdadeiros, eles são diblásticos, eles têm a ectoderme e a endoderme, eles têm um sistema nervoso difuso e um muscular, eles são protostômios, lembrando, é quando o blastóporo dá origem à boca primeiro. Nesse caso, o cara só tem a boca. Simetria radial ou birradiada, quando eu preciso emitir raios para poder obter partes simétricas desse animal. Eles são exclusivamente aquáticos, a maioria moram no mar, eles são marinhos, e um grupo de hidrozoários mora na água doce. Eles gostam de viver sozinhos ou em colônias, agrupando para viver melhor. São os primeiros animais a apresentar a gástrula. E como eu já falei, eles têm o digestório incompleto. Essa é a célula típica do selenterado ou quinidário, que é o quinidoblasto ou nematoblasto. Aqui na parte superior direita, eu coloquei a nomenclatura. A célula, se ela for nananã, blasto, ela é uma célula jovem. Nananã, ócito, ela é uma célula adulta. Nananã, clasto, ela é uma célula velha. Então, a célula quinidoblasto é uma célula jovem. Quinidócito, uma célula adulta. E assim por diante. Quais são as funções dessa célula urticante? Defesa, ataque, fixação e captura de alimento. Olha a importância dessas células para os selenterados. Nós temos dois tipos, os pólipos, que são os fixos no substrato, e eles gostam de viver no fundo do mar, por isso que eles são chamados de bentônicos, e aqui no superior direito eu coloquei a imagem que você também tem na apostila, que é de uma anêmona, onde ela tem um disco pedial, que é a base onde ela vai se fixar no substrato, e ele tem a hipóstoma, que é a região contrária, onde se encontra a boca e os tentáculos ao redor. O segundo tipo é a medusa, ela é livre e natante. E ela tem, olha que foto linda, né? Essa do humano nadando com uma água viva, né? Ela não vai atacar, só se ele tocar naquelas partes dos tentáculos onde tem os quinidócitos, né? E mesmo porque ele também está com uma roupa apropriada para tal. E o corpo da medusa é dividido em três partes. A primeira é o pano do guarda-chuva mesmo, né? Que ele tem uma face externa, que é chamado ex-umbrella, e a face interna, que é sub-umbrella. Então, é bem lindo, ela parece um guarda-chuva mesmo, e por isso que ela tem o nome de umbrella, essa parte de cima mais volumosa dela. O segundo é o manúbrio, que é o cabo do guarda-chuva. Na extremidade livre tem uma boca que vai entrar e sair aquilo que ela vai utilizar na sua digestão. Então, ela entra com o alimento, faz a digestão extracelular e intracelular, e o que não presta, ela libera para ali mesmo. E os tentáculos, e é ali que nós encontramos os quinidócitos, que são as células urticantes que vão nos queimar. Eu coloquei uma fotinho também aqui em cima, bem bonitinha, dela.
Agora nós vamos ver a classificação sistemática, que são as classes. Nós vamos ver basicamente 4, mas existem mais. Os hidrozoários são aqueles que eu falei para vocês que moram, um grupo deles mora na água doce, é a única classe que tem exemplar na água doce, né? Pode ter pólipo, medusa, e o exemplo que eu coloquei aí para vocês foi a caravela, que é a fisália, e coloquei a hidra e coloquei a obélia. A caravela e a obélia são colônias heteromórficas. São indivíduos da mesma espécie que vivem juntos, têm dependência física, mas elas têm funções diferentes. Por isso que são heteromórficas. Um grupo é responsável, por exemplo, na caravela para flutuação, outro grupo para defesa, para reprodução, e a mesma coisa na obélia. Um grupo é responsável pela fixação, outro grupo é responsável pela alimentação, pela reprodução. Então, percebam, tanto a caravela como a obélia são colônias heteromórficas ainda, porque elas são indivíduos da mesma espécie, com dependência física, mas eles exercem funções diferentes. Tá? Os cifozoários, né, são os pólipos, a gente nem estuda, né? São bem pequenininhos, a gente nem estuda. O que a gente bomba aqui são as medusas, né? As águas vivas. Então, eu coloquei aqui 2 exemplares para vocês, 3, né? Porque na fotinho superior direita também tem uma outra espécie, mas eu coloquei os 2 exemplos que tem na sua apostila. Os antozoários são os corais e as anêmonas. Gente, eles são lindíssimos, né? Eles são fixos e olha a fotinho que eu escolhi aí. É aquela anêmona onde tem o peixe palhaço, que é o Nemo. O Nemo, ele tem uma substância que impede que ele sofra a queimadura do quinidócito. Então, ele se esconde, ele vive ali no meio desse daqui, ele pega o alimento, corre e vai comer ali, é até bom para ela, porque acaba caindo um restinho ali. Então, é uma relação bem legal entre os dois. O coral cérebro, que eu não poderia deixar de mostrar, que eu acho ele maravilhoso. Sou apaixonada. Os cubozoários, gente, vespa do mar. Lá na Austrália que tem esse bicho, graças a Deus. Ele é pequenininho, mas seus tentáculos podem chegar a metros. E ele, gente, ele mata. Ele dá um choque na pessoa, o indivíduo recebe uma carga muito grande de substância tóxica e ele tem capacidade de matar várias pessoas. Sem contar que ele pode causar o desmaio e se o indivíduo estiver sozinho, ele acaba morrendo afogado. Aqui coloquei um textinho pequenininho para falar para vocês mais sobre a vespa do mar, que ela é extremamente perigosa, graças a Deus no nosso Brasil a gente não tem. E aqui a gente vai falar algumas coisas que os selenterádeos têm. A gente começa pelo sistema tegumentário, que é ectoderme e endoderme, e no meio das duas eu tenho a mesogleia, tá? Que tem células nervosas e serve de suporte elástico e flexível para o animal. Até coloquei a imagem onde mostra para você a mesogleia, que fica entre a ecto e a endo. Eles têm um sistema esquelético ou de sustentação em alguns, por exemplo, hidras de água doce, medusas e anêmonas não têm esqueleto. Agora, os corais pétreos têm exoesqueletos de carbonato de cálcio. Os moles, que são as gorgônias, eles têm um endoesqueleto com espículas calcárias. Tá? E os corais negros, um endoesqueleto duro e proteico, que é muito utilizado pelas joalherias, para fazer joias belíssimas também. Eles têm digestório incompleto, eles só têm a boca, não tem uma estrutura de saída, viu que eu já falei isso várias vezes, é super importante. O sistema nervoso difuso, né? São os primeiros animais com arco reflexo, você toca e ele reage. E o sistema muscular, que é bem básico e bem simples, tá? Reprodução. Eu posso ter reprodução assexuada, que é esse nosso primeiro caso. Nós temos reprodução sexuada e nós temos um terceiro tipo de reprodução, que é metagênese ou alternância de gerações. Esse primeiro aqui é o brotamento. Então, eu tenho uma anêmona, ela vai soltando um broto, vai criando um broto, até que ela solta esse broto e ele vai procurar um lugar para se fixar. Isso é uma reprodução assexuada. Aqui é uma reprodução sexuada. Eu tenho seres que são monóicos, hermafroditas,
mas gostam de promover a dioecia, fazer a fecundação cruzada, ou mesmo dióricos. Eu tenho indivíduos que vão realizar a fecundação interna, mas externa. E tem aqueles que têm desenvolvimento direto ou indireto. A larva é super mega power blaster famosa, que é a plânula. Então, reprodução assexuada, reprodução sexuada, e agora a mais famosa de todos, que é metagênese ou alternância de gerações. A gente se encontra também nas plantas, a gente estuda isso também lá no reino das plantas. Então, eu tenho um pólipo, um fixo, que ele solta uma medusa jovem, que é a éfira, e isso é uma reprodução assexuada chamada estrobilização. Essa éfira se transforma numa água-viva e a água-viva vai fazer uma reprodução sexuada com a outra. Então, eles vão liberar as células, a sexuada, e aí essa célula vai se encontrar com a outra internamente, vai formar um ovo ou zigoto, vai eclodir uma larva, que eu chamo de plânula. Olha que animal legal, com 3 diferentes tipos de reprodução, tá? Eu coloquei aqui no superior direito uma leitura que eu acredito que seja obrigatória sobre o branqueamento dos corais. É muito legal, cai bastante em vestibular, cai em simulados, cai em Enem, é bem legal, é uma parte importante da ecologia. Nunca se esqueçam que eu amo muito vocês, que eu tô morrendo de saudades, e eu queria que vocês assistissem às videoaulas, fizessem os exercícios, buscassem as dúvidas com os professores, porque isso é muito importante nesse momento. Força, foco e fé. Amo vocês.